Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer o nosso módulo 12, que é o último módulo da apostila, e a gente continua com o tema dissertação. Esses dois tópicos aqui, esses dois tipos de dissertação, nós até já falamos em sala, mas eu coloquei aqui um breve resuminho para vocês terem facilidade para fazer as atividades, né, que vão ser propostas hoje. Então é o seguinte, dissertar é você falar sobre alguma coisa. Falar sobre um determinado tema. Mas nós temos dois tipos de dissertação. Eu tenho a dissertação expositiva, que é quando eu apenas exponho conceitos e informações sobre um fato, sobre um tema. Ou seja, eu não tento convencer o meu interlocutor, eu não tento convencer ninguém de que aquilo que eu estou apresentando é uma verdade inquestionável, irrefutável. Ou seja, é como se fosse uma notícia, só que não tem aquele formato de notícia. Você fala sobre um determinado assunto. Por exemplo, nós estamos agora, né, só se fala em coronavírus. Então, se você falar que é um vírus perigoso, de contágio, né, de grande contágio, com facilidade de contágio, que todo mundo está sofrendo, que a economia está sendo prejudicada, que a quarentena é uma novidade para a maioria da população, etc., você está fazendo um texto expositivo, porque você está explicando e interpretando uma realidade. Ele tem essa finalidade, fazer com que você explica e faz com que você interprete e faz com que o seu interlocutor interprete aquilo que você está expondo. Já a dissertação argumentativa, o próprio nome indica, argumentos. Então, ela expõe e defende opiniões, aproveitando o mesmo tema, né, do coronavírus, né? Então, eu posso, né, fazer uma introdução falando que é um vírus, né, é muito contagioso, etc. Mas aí, na argumentativa, eu posso colocar que se as pessoas tivessem mais cuidado, se as pessoas se protegessem mais, esse vírus não teria, né, se espalhado tanto pelo mundo, e você no final pode até convencer o seu interlocutor que você está apresentando uma proposta de solução, né, que é preciso maior rigor do controle sanitário, né, que é preciso que todas as pessoas tenham acesso à saúde, etc. Ou seja, o argumentativo, ele apresenta argumentos que tentam convencer o seu interlocutor. Então, quem vai ouvir o seu texto ou vai ler o seu texto, ele vai se sentir convencido de que aquilo que você está falando é algo inquestionável. A estrutura é a mesma, introdução, desenvolvimento, conclusão, tanto de uma quanto de outra. Só que essa se baseia apenas em fatos, ela não apresenta proposta de solução, ela apresenta um assunto. Bom, as atividades de vocês para hoje. Primeiramente, vocês vão ver que ficou meio num vai e vem, mas é isso mesmo, é isso que a apostila propõe. Primeiramente, eu gostaria que vocês lessem os textos 1 e 2, lá da página 127. Os dois textos tratam do mesmo assunto, que é o trabalho infantil, mas vocês vão ver que um texto trata da dissertação expositiva, o outro já trata da dissertação argumentativa. É apenas leitura, para você entender e para você ter concretamente a diferença entre uma e outra. Bom, depois você vai lá na página 128 e você vai fazer primeiramente o em casa número 1. Parece muita coisa, né? Página 128 a 131, que são vários textos. Primeiramente, você vai ler os textos 1, 2 e 3 e vai responder 3 perguntinhas. Aí depois tem o texto 4 e o texto 5. Essa atividade aqui, você pode fazer na própria apostila, porque a maioria é para você passar um traço, dar 2 grifos ou um grifo, de acordo, para mostrar argumento, para mostrar conclusão, ou seja, partes de um texto dissertativo. Então, são várias páginas, porque são 5 textos que você vai trabalhar. Leia com atenção, que não vai ter dúvida. Aí, depois que você tiver lido todos esses textos aqui, feito o em casa 1, aí você vai voltar lá na página 128 e vai fazer a atividade. É a atividade que está lá no início da página. E você pode escolher a proposta A, a proposta B ou a proposta C. A proposta C, você vai ter que ter lido o texto da página 131. Então, aí você vai escolher um dos 3 temas
Inclusive a proposta A e a proposta B, o tema é o mesmo, mas a orientação é diferente. Uma você vai colocar argumentos só favoráveis, a outra você vai colocar argumentos contrários também. Então você leia, né, as 3 orientações, escolha aquele que for do seu, né, que você tiver mais inspirado e produza o seu texto. Lembrando que um texto dissertativo, né, além dele ter a estrutura dele, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, nós sabemos que um texto dissertativo, ele jamais poderá ter menos que 3 parágrafos. Por quê? Porque eu preciso ter pelo menos um de cada parte da dissertação, mas com certeza esse aqui tem 2 ou mais parágrafos para ficar um texto legal. Eu vou, como hoje é sexta-feira, eu vou dar até segunda-feira às 16 horas para vocês me mandarem essas atividades prontas, certo? Então, como é final de semana, eu não vou nem, né, sobrecarregar vocês. Então, vocês vão me mandar até segunda-feira, às 4 horas, aqueles que não me enviarem, né, a atividade feita, as atividades resolvidas. Infelizmente, é uma exigência, a gente está tendo que passar o nome para a coordenação e eles estão comunicando os pais de vocês. Mas eu acredito que, né, todo mundo agora vai pegar o ritmo até mesmo, porque nós já vamos começar a apostila 2 logo logo. Então, repetindo, primeiro leiam os 2 textos da página 127, depois façam o Em Casa 1, né, que parece grande, mas é porque são textos para serem lidos, sempre para você distinguir a diferença entre a dissertação expositiva e argumentativa, só no final que você vai produzir o seu texto, que você vai produzir a sua dissertação. Lembrem-se que texto dissertativo nunca tem a palavra eu. Então esqueçam, eu penso, eu acho, eu acredito. A gente tem que colocar como se fosse uma verdade universal, não a minha verdade. Ok? Então, bom final de semana para vocês, boas ideias, produzam um texto bem legal. Até a semana que vem. Beijos!